São 4h05. Muito boa tarde para você que chega com a gente aqui na Central Brasileira de Notícias. Como estava durante toda a semana, chegando aqui também, nessa quinta-feira. Programa novo, né? Começando mais uma Arena CBN. Uma nova era. Uma nova era. Não falem assim. Estive atarefado nos últimos dias. Imagina. Muita coisa para fazer, mas olha que vida estranha, né? O cara não vem trabalhar na segunda, na terça, de feriado, na quarta, mas na quinta e na sexta ele vem. Tá tudo ao contrário esse ano. É estranho. Mas vamos lá, vim hoje porque nós vamos falar dos uruguaios e dos colombianos. Aliás, vou falar a verdade pra você, o Uruguai não tem força ofensiva nenhuma, hein, gente? O time tem até um meio-campo interessante, mas colocou Suárez, colocou Canóbio. até o Canóbio é um belo jogador, o Canóbio, Bonito, hein? né? Bom, menino Um bonito. belo jogador. Colocou até o Forlan pra ver se fazia alguma coisa lá, mas não fez Quase que o nada. Francesco, ele voltou pra... Quase. Aí precisava do Barbosa no gol. 4h06. Vamos falar da Eurocopa, porque nós temos já os ingleses, os inglaterrianos, que se juntam aos espanhóis para a decisão da Eurocopa. Os dois jogos no domingo, né? Os dois no domingo. Domingo mais cedo nós temos Às 4. Espanha contra a Inglaterra e domingo mais tarde nós temos Colômbia contra a Argentina. Argentina 9 atual da noite. campeã do mundo e atual campeã da Copa América. A Argentina com um monte de títulos vai em busca de mais um. E vamos falar do Campeonato Brasileiro. Jogaço. Ai, Corinthians! Corinthians apresentou o Demian Gonçalves. Não, Demian Gonçalves. Não. O Ramon Dias. É do vôlei. O Ramon Dias como seu novo treinador. Bom dia. E perdeu ontem, né? Pro ex-clube do Ramon Dias. A lei do ex que fez efeito sem começar. Você vê, né? Sem começar. Ramon Dias chega no clube do Corinthians e nós vamos falar dos jogos de hoje. Um jogão, hein, gente? Jogão. São Paulo e Atlético de Minas Gerais. Jogaço. Palmeiras e Atlético Goianiense, jogo este para cumprimento de tabela. E a situação do Palmeiras que vendeu o John. Eu não tô acreditando até agora. O Palmeiras ele tá fazendo o que com suas peças? E tem retratação no programa também. Tem retratação. Hoje eu é acho dia que- de lavar a roupa suja, de colocar panos limpos. Enquanto isso, nós continuamos aqui aguardando Antônio Lupe, que está no seu retiro, Tá. Um momento muito específico. no seu momento íntimo Ele de... mudou o visual mesmo, hein? Mudou. Não É um vi, negócio mas... assustador. Né? Nós vamos postar nas redes sociais. Enfim, né? Cada um encontra a fé. Cada um busca a fé que precisa. Mas não precisava pôr aquele rabinho na nuca, né? Mas tudo bem. Tudo bem, cabelinho? Boa tarde. Senti muita saudade de Vossa Senhoria. Eu hein? também. Boa tarde, Eliel, Carlão, Fábio Chaibo, onde estiver. Antônio Lupe em seu retiro. Reconectando. Todo particular, toda a nossa audiência, para dizer que, olha, jogos interessantes. Ontem, jogos interessantes. Hoje, interessante também o sarcófago. Foi um sarcófago. grande jogo. Eu quero que o sarcófago vai pra... Enfim, Cuidado. manda. Cuidado. Nossa, é bonita hoje, hein? Não, é hoje bonita. a música. Aliás, você me permite rapidamente, eu dar um beijo pro meu pai. Eu escolhi a música pro meu pai, Ah, que era que fã. legal. Meu pai completa hoje 70 anos, meu pai, João Tá Batista. fazendo aniversário hoje? Hoje. Que Tá lá em legal. Itapiratiba, nos acompanhando. O via Cabelão tá fazendo aniversário. É, um beijão, meu pai. Gosta e- de um... Ah, mas óbvio, né? Senão... De leve. É. Você acredita? O filho já nasceu curtido já. Imagina o pai. O meu pai, engraçado, mas meu pai é mais moderado, assim, mas... Carlão de Freitas, que muito bem pilotou a nave nesses dias ausentes. Eles me deram trabalho, hein? Está de Eliel? Luan Santana hoje. Boa tarde, Carlão. Boa tarde, Gostei do Eliel. colete, É, coletinho. Hoje não tá tão frio, né? Então dá pra colocar o colete. Boa tarde, cabelinho. Boa tarde. Fábio Chabe já se preparando pra... Ah, o Chabe tá adivinha onde, né? Ah, já tá lá, Não, né? Duvido que não esteja. Já tá lá. Coloca a imagem dele aí pra gente. Ah, já tá lá. Já está no seu apartamento É, em Higienópolis, Um dos flats. que é ali na Barra Funda, pertinho do Allianz Parque. Já É. está prontinho. Só colocou uma camisa diferente para não mostrar de baixo, mas já está pronto pro jogo. É. Tudo bem, Fábio Chaive? Boa tarde. Fala, Eliel. Boa tarde, ouvinte CBN. Voltou de férias, foi bem de férias, Eliel? Foi tudo bem. Foi tão bem que eu peguei esse dia para cuidar da minha vida.
Mas aqui hoje vai ter rodada legal do Brasileiro, 5 jogos aí pela 16ª rodada do E o Palmeiras vai Brasileirão. assumir a liderança, hein? Já crava agora. É, não é difícil, O não. Flamengo vai tropeçar. Flamengo e Fortaleza. O Flamengo deve passar pelo Fortaleza. Acho que não. Mas o importante pro palmeirense é pro Palmeiras também estar perto, né? Na luta aí, as primeiras colocações na 38ª rodada, tentar beliscar aí mais um Campeonato Brasileiro. Mas vocês não vão parar de fazer dinheiro, não, velho? Agora o John foi embora também. Ô, dá uma segurada aí, cara. Para de vender os caras, Chaibe. Leila. Conselho, o mas seu o John conselho tá também não sendo- vale nada, viu? Vocês aprovam tudo que ela Não manda tá mandando lá, nada viu? lá, é. Vocês aprovam tudo que a tia joga lá na mesa, vocês dão um ok. Vocês não valem nada lá também. Não, mas a questão do John foi muito específica, né? Tá sendo muito contestado, muito criticado pela torcida, tava sem clima já. Eu acho que no Bragantino ele vai se dar bem. O Bragantino é uma equipe que permite Vendeu por jovens quanto? jogadores. 4,5 milhões de dólares por 60%, mas o Bragantino tem aquelas metas, né? Caso Sim. alcance as metas com o Bragantino, ele paga mais 20% pro Palmeiras. Então dá quanto isso? Podendo chegar a 6,5 milhões de dólares, o que daria mais ou menos uns 30 e poucos milhões de reais. É, aí daqui 2 anos vai lá e compra por 80 milhões, igual fez o Arthur, né? Mais ou Verdade, menos isso. verdade. Mas nessa ocasião tem que dar valor também ao Primavera. Aê! Cabelo falou ontem, sugeriu Nós pra gente estamos no essa inverno brasileiro, não tem nada de primavera. né? Isso aí, hipótese. Vai ganhar uma graninha aí o Primavera. felizmente. Vai Pô, ganhar. Tá vendo? Tá vendo o Cabelo, como que são as coisas? O Cabelo, ele enxerga o Fábio Scheibe como um rival, um problema que a gente tem dentro da Imagina, equipe. O Fábio Scheibe, com infelizmente. delicadeza, Soube. soube Lógico. administrar. Gostei. Agradável. Gostei, Fábio Scheibe, da postura. É Parabéns, horrível, parabéns. né? Parabéns, Enquanto você devolve com flores, né, os pontapés de cabelo. Foi muito bem. É legal, quem Sempre sabe dá pra na- montar um na time agora naquela sinergia. várzea lá. Né? É bom entrar dinheiro, né? aliás, Várzea que abriga o Inter de Porto Alegre, a Ponte Preta parece que gostou também de Indaiatuba. Tá indo lá, o gramado é muito bom, né? mas uma A estrutura, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra Não. coisa. Indaiatuba respira, o Primavera, ele Uma coisa é ele você ter uma boa exala estrutura, futebol, meu a irmão. outra coisa é você não ter um time. É, Primavera pra mim é 4 no estação de ano. Bragantino foi pouco sábado. Dentro de O São Bragança. Bento que se cuide sábado É, agora. agora acabou a graça. Agora, pintou o novo carrossel caipira. Calma, Pelo amor dê de tempo, Deus. calma. Bom, no dia, ó, eu fiquei 15 dias sem vir no programa, quer ver? No dia 11 de julho a Ponte Preta esteve em campo. A Ponte está 15 dias sem vir no programa. Não muda nada, não muda nada. É só a Ponte, A não sei Ponte como. Não, mas ontem foi Guarani. Uma pena que você não e aí veio. usa do Primavera Ponte pra Preta contra disfarçar. quem? Ah, com adversário, olha, eu diria dos mais fortes, tradicionais e históricos. Ih, olha, jogou contra quem? Ah, É, pelo jeito que você tá falando enchendo a bola assim, é o meu time, meu peixão. pode ser? Só existe ele, forte, tradicional e histórico. Não, a Ponte tem vários. O maior clube do mundo é o Santos, que Santos revelou do o mundo. Pelé. Santos do... Tem o São Mas- Paulo, tem o Corinthians, tem o O Palmeiras, goleiro o não era Guarani. Marola, não, né? Não, Ai, Não, acho Porque que se não. for, indica. Vamos ver a música. Porque se for, indica Ah, o a ano. música é boa, essa hein? música, Foi lançada no mesmo ano do jogo da Ponte contra a equipe que ele não falou, mas foi no dia 11 de julho desse ano aqui, ó. Nossa, essa foi boa, hein, Cabelo? meu pai gosta, hein? Nossa. Eu sou muito fã de César e Paulinho. Tava com saudade. Ah, velho. Meu sogro gosta muito meu também. meu César pai e Paulinho adora. é demais. Aumenta. Quer ver, ó? 2 dosinhas, começa a Ah, chorar. Ai, coisa linda. Ah, lembrei de uns 15 momentos dessa música. Quer ver, ó? Nossa, essa música Só é a bonita. introdução o cara já reia. Ah, É. Só que aí você me pegou, porque eu sei que ano que foi, porque eu sou fã do sertanejo. não, mas não vai falar Mas do então, pô. sertanejo raiz. Nossa. Início da década de 80, um belo jogo que você trouxe hoje pra Ponte, porque pro meu Santos foi uma lástima. Mas nós vamos falar desse jogo no fim do programa, dia 11 de julho, com esse cancionário, Nossa, esse sucesso do isso é lindo. cancionário brasileiro, porque muita gente não sabe, mas isso é MPB.
Isso é música popular brasileira. Isso é sensacional. Entendeu? Tá achando que MPB é só Caetano Veloso? Imagina, para. Isso é MPB. Isso é um poema, velho. Um ó. ranchinho, É, franguinho uma na coisa panela. Ah, uns 3 litros de cachaça e uns 4 dias de folga. Uma galinha no prato. Franguinho na panela, uma galinha no Nossa, prato. que delícia. Ah, filho. Olha aí. Quiabinho. Tem outro, ó. Nossa, frango caipira. Corações lacrimeiros. Ah, como diria Fábio Scheib, o homem sem chifre é um animal indefeso. Feliz é quem consegue voar com asas ou sem nem precisar delas. É por isso que a Azul apoia o time Brasil, que também está voando. É um prazer ser patrocinador. Os atletas que estão lá no alto, representando o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris. Embarque com a gente e acompanhe essa jornada. Azul, patrocinadora oficial do time que voa. Baixe o app e saiba mais sobre os nossos voos e serviços. Na D21 Motors você pode realizar seu sonho com condições e parcelas que cabem no seu bolso. Conheça os incríveis SUVs com 7 lugares da Caoa Chery. Tigo 8 Pro Plug-in híbrido por 239.990 com tecnologia de ponta e Tigo 8 Max Drive por 179.990, oferecendo design elegante e desempenho excepcional. Consulte condições em d21motors.com.br/ofertas ou ligue para D21 Motors Campinas 37059110. Paz no trânsito começa por você. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Aluguel de munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munkmac, equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e munks do mercado, é com a Munkmac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munkmac. Informações 19 3279 0005. munkmac.com.br. Sábado é dia de oportunidade de bons negócios CBN e neste 13 de julho o News Truck estará na Caoa Chery, na Avenida Norte Sul 1197 no Cambuí, a partir das 9 horas, com a programação da CBN Campinas ao vivo. Neste sábado de oportunidades da CBN, aproveite ofertas exclusivas e experimente o que a família Tigo 5X tem de melhor. Oferecimento D21 Motors. Consulte condições em d21motors.com.br/ofertas. Arena CBN. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. EP Agro. Neste sábado, o EP Agro vai falar da produção do biodiesel da soja. O aumento da demanda pelo combustível está aquecendo o mercado. E tem usina aqui na região. O programa na TV é às 7h15 da manhã e às 9h30 a conversa continua aqui na CBN. O consultor José Carlos de Lima Júnior vai analisar os efeitos do reajuste da gasolina no preço do etanol vendido pelas usinas. É sábado, 7h15 na IPTV e 9h30 aqui na CBN. Ouça a CBN Campinas pela internet. Acesse cbncampinas.com.br. Fique ligado na informação 24 horas por dia. CBN Campinas, a rádio que toca notícia também na internet. Estúdio CBN. De segunda a sexta, sempre das 2 às 4 da tarde, você confere entrevistas, educação, tecnologia, cultura e muito mais. Em 99,1 FM. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida.
Hoje sou eu, nos últimos dias aí não era eu não. Chegamos, nossa, tá demais. 4 horas e 21 minutos. Pelo menos vamos ter arbitragem brasileira na final da Copa América. Tomara que não façam lambança. Rogério Pauletti de Sorocaba, até porque Sorocaba... Nos abraça carinhosamente. Sim, carinhosamente. Boa tarde, Eliel, o deputado está te presente. Eu não sou deputado, queria, mas não sou. Boa tarde, vai logo Corinthians para a segunda divisão, que é o seu lugar. Olha o gol do Vasco lá onde a coruja dorme. Rapaz. Essa música aí, uma panceta com limão e uma garrafa do Mundial do Palmeiras, eu passo essa semana. É boa, essa é boa. Foi bem, foi bem. Tem mais boa tarde, povo do Arena. Gente, agora vocês estão represando a Arena CBN, não é mais ao vivo? Eliel tá aí, vai cuidar da sua vida, rapaz. Claro que eu tô. Olha o outro aqui, ó. Boa tarde, bem-vindo ao mês de julho. Eliel, bom começo de mês. Os caras não perdoam. Como amanhã é sexta, até semana que vem. Caramba, gente. A Pô, fama que tá ruim. sacanagem. Como dizia, né? Minha mãe fez a fama. Deita na cama. Deita na cama. Vamos para mais um ouvinte que mandou áudio pra gente aí. Tem áudio também no 991869070. 991869070. Oi, meus amigos, boa tarde. Boa tarde, amigo. Isso aí não é o César e Paulinho, não. Ah, não é? Isso aí Trio Parada Dura. Ah, O último adeus. opa. É, o último adeus, né? Último adeus da Série B pro Guarani, Eita. infelizmente. Oi. Que Eu tô cutucada aqui na foi essa? torcida pro Guarani reabilitar e Não, vai reabilitar. bom. Ah, ele é Isso. Vamos lá, meu bugrão. ele é É torcedor. isso aí, torcedor do Bugre. Então tem que É acreditar. Trio Parada Dura? Trio Parada Dura. Sabe que música que eu gosto do Trio Parada Dura? Aquela Eu quero que risque o meu nome da sua Essa é bonita, agenda. Eu lembro de Alto Astral. Essa é maravilhosa. Esqueça. Obrigado, meu Deus. Agradeço sorrindo. Olha que coisa linda. Só não canta, por favor. Eu fiquei sabendo, assim, é uma coisa assim, de uns 5 anos pra cá que eles sofreram um acidente de O avião. E aqui em Barreirito, Campinas, foi, né? foi. Nossa. Foi no dos Amarais? Foi. Porque era um avião de pequeno porte, E né? era bem no auge deles, assim, É. assim, enfim. Mas. Nossa, aqui infeliz- também teve João do Pulo, teve do Pulo, verdade. Ah, os e- meninos do aqui tem trio, umas coisas tragédias, ruins, né? Tem mais ouvinte aí, põe no ar. Boa tarde, amigos da Arena CBN. E você Saudações não, hein? tricolor. Vamos torcer para a Colômbia ganhar da Argentina, né? Não, Porque lá eles têm o Messi, mas a Colômbia tem o Elvis Rodrigues. E vamos torcer para o tricolor ganhar do Atlético. E o hino do Corinthians diz o que é, né? Salve o Corinthians, né? Meu Deus do céu. Verdade, tá pra difícil, acabar. Timão, hein? Boa tarde a todos aí. Vozeirão, hein, velho? Bonita, Um voz dia bonita. frio assim, arrepia. Ele falou assim, meio. Meio pra dentro de boa tarde, equipe da Arena aí. Nem postado assim. E o Corinthians, Carlão? Vai salvar? Gente, cara, eu ainda acredito que vai salvar, né? Só que a situação realmente é complicada. Chega agora o técnico Ramon Dias. A missão dele não só resgatar o Corinthians, mas não deixar que os problemas externos atrapalhem no vestiário, interfiram no ambiente do time. O Corinthians tem que canalizar forças para essa recuperação. Você sabe que dos grandes que estão na zona do rebaixamento, né? Fluminense, Grêmio e Corinthians. Eu acho que o que dá mais sinais de recuperação, até pelo fato da Neoquímica Arena, a torcida abraça a causa, eu acho que é o Corinthians. Então é se apegar na força da fiel torcida, sabendo que vai ser complicado, sabendo que é uma missão inglória aí pro Ramon Dias, mas tem que acreditar. O Corinthians não é isso, não é a força, não é, né, o sofrimento. A motivação, não é a o time do superação. povo, Não é o time do povo. Por superação. exemplo, esse jogo contra o Contra tudo e Criciúma. contra todos. Esse jogo contra o Criciúma é jogo que não tem conversa. Tem que ganhar, dependendo até de resultados, pode sair da zona do rebaixamento, mas é um Corinthians problemático. A missão do Ramon Dias vai ser muito Mas difícil. eu vejo o Ramon Dias com bons Dá como pra eu disse, acreditar, dá pra acreditar. Ele tem perfil com esse pulso, né? Essa fama de pulso firme e tal. E eu acho que o Corinthians precisa ter um cara que o grupo olha e fala, pô, Ramon Dias e tal. E o grupo comprar Tem que comprar. a ideia dele. Porque agora não tem mais jeito. Já trocou de treinador, já fez isso, já fez aquilo. É nesse agora até o momento, fim. pouco importa desempenho. O interessante agora é resultado, já a partir do jogo Que contra é o um Criciúma. concorrente direto. Você né? tava falando dos grandes e tal, eu assisti um pouquinho do Grêmio Cruzeiro, nossa, o Grêmio também Grêmio- tá o Grêmio- horrível, hein? o Grêmio tá horrível. hein? O Grêmio tá horrível, ainda tem essa defasagem em relação aos adversários, né? A parte física, em virtude do que aconteceu no sul do país. O Grêmio vai ter que. Mas você E o quer Fluminense também. O Você- Fluminense tá, né, com aquela Mas- veiarada lá. Mas você quer ver uma coisa? É só o Corinthians, vai, engata 2 vitórias aí, já muda o astral, já. E acho que é isso que o Corinthians precisa: mobilizar e agir.
Ô, Chaibi, e Balotelli, o que tem de Nossa. verdade nisso aí, velho? Vem ou não vem? Porque se vir, eu vou querer ser amigo dele pra ir numas baladas boas Nossa, aí, esse hein? é louco, hein? Desculpa, eu não ouvi. Quem que vai vir? Balotelli. Mário Balotelli. Ah, Balotelli. Parece que o Corinthians está conversando com os agentes dele, né? O Corinthians vê nessa possibilidade uma boa opção para marketing também, para angariar mais patrocínios também e trazer a torcida junto do timão. A gente trouxe a informação também que o Corinthians estava atrás do Balotelli. O problema é esse campo, o extra-campo, né? O Balotelli tem o currículo dele diz por ele só, né? Ah, mas São Gosta Paulo de uma nem farra. não tem tantos oferecimentos assim Nossa pra ele. senhora. A noite não é nem um pouco Não é sedutora em São convidativo, Paulo, não imagina, é né? convidativo. Boa noite Mas você acha que de... seria uma boa? Mas acho que seria uma boa. Esse trabalho que eu tô te dizendo. Deixa eu falar um lugar mais. Imagine ele nos braços da Fiel, aí tem a cara do Corinthians. Eu o também Balotelli. acho, Caso mas eu acho que Duas seria- chegadas dele na zaga do Palmeiras, imagina. Mas eu acho que seria mais importante num outro Você momento. acha que seria né? mais midiática essa contratação do que... Ah, eu acho que num outro momento. Acho que agora o Corinthians está muito turbulento. O Balotelli não iria chegar e já jogar. O calendário Também tá em curso. Eu acho desnecessário. Para início de Desnecessário. temporada, um Acho. Corinthians mais ajustado, mais organizado, seria interessante. E a torcida tem que ter calma, porque outro dia sonhou com o Drogba e acordou com o Casim, né? Casinho, Vamos devagar. rapaz. Vice-campeão paulista em Não 2017. dá pra ser, não. Tem Casinho. mais ouvinte mandando um áudio. Vamos pôr os áudios do ouvinte e falar do Corinthians. Todo mundo falando do Corinthians. Ah, né? só dá timão. Boa tarde, rapaziada. E aí? Ah, olha ele aí. Vocês sabem que... Sabe aquelas marcas que acaba virando sinônimo de produto? Tem mesmo. Sim. Quando a gente vai no mercado, a gente não costuma dizer, vou lá comprar uma esponja de aço. Não, né? é A gente Bombril, fala o nome lá, né? É. Aqui na empresa que eu trabalho tá a mesma coisa, velho. Ah, é? A gente sente falta de um funcionário, pergunta, cadê fulano? Meteu um Eliel. O homem tá famoso, velho. Meteu ele é. Cuidado da sua vida. Que ele é o quê? Esse Põe- moleque é fera demais. Põe mais um ouvinte aí que queira falar de coisa séria, vai. Boa tarde, seus malucos. Aí, ó, tamo André bem, de hein? Campinas. Tá piorando, hein? A noite paulistana vai ficar pequeno, hein? Vai. É ruim a noite de São Paulo, né? Também acho. O Balotelli tá chegando. Tá. Meu Deus do céu. Haja cana, hein? Abraço, meus amigos. Você viu o estado dele na Euro lá, um jogo da Itália, assim, se ele foi torcer, o cara caiu da bicicleta, muito Tá um louco, negócio cara. meio, enfim. Vai mais um. Os ouvintes hoje têm direito. Boa tarde, meus amigos da CBN, o Pepe de Campinas, Ô, como Pepe, vocês estão aí? Nós já estivemos melhor. Rapaz, a coisa tá feia aqui, viu? Tá. Eu vou falar pra você, assistir jogo do Corinthians é um terror, É cara. mesmo. Meu Deus do céu, um filme de terror. Cada dia é uma coisa. Agora estão querendo trazer o tal de Balotelli, o cachaceiro de cada calma, rua. vai devagar. Rapaz do céu, olha, tá feia a coisa, viu? Tá mais feio que bater na mãe na véspera. Mas que braveza é essa, a seleção senhor? brasileira, né, Ih, cara? tá metendo bola na seleção Vixe, do mano, dá até vergonha, viu? Olha aí. Vergonha de falar que é brasileiro e corintiano. Metralhadora. Um abraço pra Você vocês. imagina o Tudo cara de que é bom. brasileiro, vai tá brabo corintiano esse. e primavera. Então, Primavera é só alegria, meu irmão. tem mais um ouvinte, tem mais um. Põe no ar. Fala, meus amigos do Arena, Alex de Mojimirim. Ô, Alex. Situação do Corinthians é o seguinte: É. no Campeonato Brasileiro, um é campeão e 4 tem que cair. Não tem o que fazer. Exatamente. Se tem que cair, que caia o pior. E o Corinthians está caminhando para isso. Não é porque é grande que não deve cair. Merece cair. Pronto, acabou. Que isso, foi curto e grosso. E o pessoal da obra no segundo andar aqui tá daquele jeito, ó. Tá daquele jeito. A plenos pulmões, né? A todo vapor. Tem mais ponto do que o Corinthians já na tabela do Campeonato Aí o Brasileiro. rapaz desse aqui, como que é, tá atrapalhando? Pelo amor de Deus. Dá um toque lá, Marcelo, por favor, pra avisar que tem programa no ar aqui, por favor. Aí, ó. Pelo amor de Deus, hein? É aquele quadro, é aquela fotografia, aquele retrato. E tem que ter. Tem que ter. Não, olha o barulho. Os Não. ouvintes que estão no ar, peço desculpas, mas enfim, Já né? pensou num domingo que você vai tirar pra dormir Já até saiu tarde? o repórter CBN? Vamos pro intervalo então, a gente volta já, vamos resolver esse probleminha aqui. Já voltamos.
Daruge Chevrolet, do jeito que você precisa. As melhores condições para você conquistar seu Chevrolet 0 km. Novo Onix 2025 a partir de R$ 79.900 ou entrada mais 24 vezes de R$ 899 sem juros, com seu carro usado na troca. E novo Tracker Turbo 2025 em 36 vezes sem juros. Quer mais? Super bônus para você trocar seu carro seminovo na Daruge Chevrolet. Fale com a nossa equipe. WhatsApp 19 3753 4400. Paz no Trânsito começa por você. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Quinta-feira de rodada dupla na CBN. O Verdão entra em campo com o apoio da sua torcida. Palmeiras, Atlético Goianiense. Às 7h30 da noite, com Rodrigo Bittar e Gabriel Dudziak. Na sequência, o tricolor vai a Minas Gerais. Atlético, São Paulo. Às 9h30 da noite, com Oscar Ulisses e Rafael Prates. E quando a bola parar de rolar, o Central da Bola entra em campo com os destaques da rodada. Central da Bola. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. O leite materno é um alimento fundamental na vida de um bebê. Além de nutrir e fortalecer seu corpo, ele é uma fonte de amor e proteção. Sua doação pode fazer toda a diferença, oferecendo esperança e saúde aos recém-nascidos que mais precisam. Dê esse presente aos bebês que carecem de mais leite para seu desenvolvimento. Entre em contato com o banco de leite mais próximo de sua residência ou ligue 136 para saber como e quando doar. Doe leite materno e alimente a vida. Iniciativa CBN Campinas. EP Agro. Neste sábado, o EP Agro vai falar da produção do biodiesel da soja. O aumento da demanda pelo combustível está aquecendo o mercado. E tem usina aqui na região. O programa na TV é às 7h15 da manhã e às 9h30 a conversa continua aqui na CBN. O consultor José Carlos de Lima Júnior vai analisar os efeitos do reajuste da gasolina no preço do etanol vendido pelas usinas. É sábado, 7h15 na IPTV e 9h30 aqui na CBN. CBN, a rádio que toca notícia. E 5 segundos. Repórter CBN. Quinta-feira, 11 de julho de 2024. As vendas no comércio varejista do país cresceram 1,2% entre abril e maio. 5 das 8 atividades pesquisadas pelo IBGE ficaram no campo positivo. As principais influências sobre o resultado foram exercidas por hiper e supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo e outros artigos de uso pessoal e doméstico. Até o momento, o setor teve bom desempenho em todos os meses do ano. No período, a alta acumulada chega a 5,6%. O goleiro Ramon Souza, do Grêmio Anápolis, disse estar abalado psicologicamente após ter sido atingido por um tiro de bala de borracha nesta quarta-feira. O disparo foi realizado por um policial militar depois do fim de um jogo contra o Centro-Oeste, em meio a uma confusão entre jogadores. Em uma publicação nas redes sociais, o atleta agradeceu o apoio dos times e do público e afirmou que não esperava essa atitude da polícia.
A produção de motocicletas no Polo Industrial de Manaus teve o melhor desempenho para o primeiro semestre em 13 anos. Entre janeiro e junho foram montadas 870 mil unidades. O número representa alta de 13,5% na comparação com o resultado verificado no mesmo período de 2023. Os dados foram divulgados pela associação que representa o setor, a Abraciclo. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, cresceu nas pesquisas de opinião e se tornou a opção democrata mais viável para enfrentar o republicano Donald Trump nas eleições de novembro. Em ao menos 3 levantamentos feitos após o primeiro debate entre Joe Biden e Trump, ela apareceu virtualmente empatada com o ex-presidente e com melhores chances de vitória do que o atual mandatário. A pressão para que Biden desista da candidatura à reeleição tem crescido nos Estados Unidos. No horário de Brasília, 4h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento: vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. São 4h36, situação das estradas, meu caro Flávio Botelho, até porque já tem ouvinte falando de situação complicada aqui nas rodovias ligando a capital e também na Dom Pedro. Bastante complicado, Eli Almeida. Muito boa tarde para você, para os ouvintes e também para a sua equipe. É um acidente que aconteceu agora à tarde, Eliel, ali na rodovia Anhanguera. O acidente causa lentidão no sentido capital desde o quilômetro 109, na região do Matão, em Sumaré, até o acesso para a rodoviária Alberto Panzan. O acidente envolveu um veículo utilitário e uma moto, infelizmente com uma vítima que morreu no local. Segundo a concessionária que administra o sistema Anhanguera Bandeirantes, as faixas 1 e 2 e 3 ali no trevo da Dom Pedro, na Anhanguera, estão fechadas e o tráfego flui apenas pelo acostamento. O acidente causa reflexo na rodovia Dom Pedro I, que tem trânsito lento desde a região do Santa Mônica até o trevo da rodovia Anhanguera. A melhor opção para quem segue para a capital é a rodovia dos Bandeirantes, que tem trânsito fluindo bem. Eliel. Perfeito, obrigado pelas informações, Flávio. 4h37. No Arraiá Cielo você tem aluguel zero de maquininha e taxa reduzida no Pix a 0,49% por um ano inteiro. Acesse cielo.com.br e junte forças com a maquininha preferida do Brasil. CBN, Central Brasileira de Notícias. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. 4h38 de volta com o nosso Arena CBN, agora sim, sem barulho, hein? Agora mais comportadinho. Ai. A bronca deu certo, hein? Eu ouvi agora no repórter CBN, né? E a gente estava acompanhando. Gente, que absurdo que aconteceu na segunda divisão do Campeonato Goiano. Cidadão lá deu um tiro no jogador. Anápolis e Centro-Oeste. Você não assistiu esse jogo? Eu não assisti. E você perdeu uma baita de uma confusão. Mas lamentavelmente, tá né? O cidadão lá tem nenhum preparo para ser policial militar ou qualquer tipo de atividade relacionada à força policial. Como que me dá um tiro na perna no goleiro reserva? Que absurdo, cara. Mas ele xingou minha mãe ou sei lá o que. Mas não, meu Deus, você tá com uma arma na mão, cidadão. Você percebeu que em relação ao outro, você está fortemente armado? Que absurdo. Eu acho que era a última coisa que faltava acontecer dentro do campo de futebol. Tá louco, não dá ideia. Apesar que o dia de ontem foi, vou dizer pra você, trágico, né? Porque, pra não dizer que foi outra coisa. O Darwin Nunes não faz gol dentro de campo e quer brigar fora de campo e toma um diretaço. Aí os outros também, o Jimenez, né? Também foi pra briga. Cara, aquele Uruguai. Ali foi o suco de Copa América. Não, e ainda sai lá na manchete, né, dos jornais. Uruguai toma um cacete dentro e fora de campo. Que situação, gente. Lamentável, Pelo amor de lamentável. Deus. Aí você assiste a Eurocopa,
França e Espanha, um baita jogo, termina o jogo, tudo tranquilo, ok. Perdemos, faz parte, é um resultado possível. Vida que segue. Vencer, perder, empatar, são os 3 resultados que você vai ter diante de um jogo desse. Que coisa, que... Olha, o Brasil não fizeram tanta festa, o Soares não falou, não tirou um sarrinho do Andrés. Tal. Aí ele Faz não aguentou parte, ontem o Borra tirando um sarro dele. Ué, e aí? Você pode provocar, mas você não gosta de ser provocado? Então, se não aguenta, não desce provoca, pro play. Não desce simples pro assim. No final de Brasil e Uruguai, que o Andrés ele falou que todo jogador uruguaio gostaria de vestir a camisa amarela. Foi mais ou menos nesse sentido o que ele quis dizer. Nossa, o Soares ficou maluco. É um desrespeito com a Celeste. Ele é reserva do Arrascaeta, era reserva do Arrascaeta no Flamengo e tal. Umas bobagens, sabe? Mais que isso, né, Carlão? Esse vídeo do Andrés Pereira falando isso foi usado como forma de motivação na preleção do Uruguai contra o Brasil. E agora o Uruguai. E que não sempre adiantou assim, nada, né? O Uruguai Porque era na argentino. realidade, mesmo ganhando, foi pros pênaltis, né? Não ganhou. Essa é outra coisa de motivação no futebol, né? Eu acho engraçado os times, quando eles vencem, aí eles colocam a palestra, né? Vamos pro Danilo da seleção. Essa é a camisa, pentacampeã. Cabelo, você nasceu do nada, tá aqui e tal. Brilhando. Aí quando ganha, coloca. E o que perdeu não fez motivação? Fez do mesmo jeito. Exato. Tá louco. É a mesma coisa do time que vai lá, se junta pra sua fé. É qualidade técnica. Nós vamos ganhar porque pô. o homem lá de cima vai nos ajudar. Quer dizer que vai prejudicar os Vai de lá, prejudicar então. o outro, Vai prejudicar 40 pessoas da delegação de lá. Futebol é qualidade, bola no pelo amor bola, de né? Deus. Que quem tem mais. É trabalho, planejamento. Mas o homem lá de cima com tanto BO pra resolver nesse mundo, tanta pessoa precisando de ajuda, guerra acontecendo lá na Ucrânia, um monte de gente. E não, porque nós vamos atropelar que o homem lá de cima vai nos ajudar. Pelo amor de Deus. Tem cada frase Ainda tem que ver o ouvinte mandando aqui, ó. A cara do Scheibe não está boa. Tá tudo bem com ele? Tá tudo bem, Fábio Scheibe. Mas agora, se a cara do Scheibe não tá boa numa quinta-feira pós-feriado, imagina pra nós que gastamos que não tem. Oi, Léo, o assunto é Copa América, a gente tá falando de Copa América agora há pouco, e uma notícia me chama muita atenção aqui no GE, né, que um time da Copa América, os Estados Unidos, estaria fazendo os primeiros contatos para contratar o técnico Klopp, o alemão Klopp, que saiu do Liverpool há pouco tempo. Bom treinador. Os Estados Unidos dispensou do último treinador, e o Klopp seria a primeira opção dos Estados Unidos. Dinheiro tem, né? Eu acho que o Brasil também tem, a CBF também tem. Acho que o Brasil estaria perdendo uma oportunidade de trazer o Klopp com essa seleção tão consagrada no mundo, com jogadores de nível. O Brasil deveria investir nele. Não é que eu queira o Dorival Júnior fora, mas a gente sabe que o sonho seria o Ancelotti pro Edinaldo. Tá bom. O Dorival foi. Não é que você queira ele fora, como uma não. alternativa. Quem que é o treinador da seleção? O Dorival. Pro Jürgen Klopp vir, quem que tem que sair? O Dorival. E você não quer ele fora. Mas não é, mas não o Ancelotti era a primeira opção do Edinaldo, né? O cara queria um treinador estrangeiro, de renome. Levar o Abel Ferreira pra seleção. O Dorival foi uma escolha de alternativa, né? Mas seria Você quer algo saber? que revolucionaria o futebol brasileiro. Depois dessa Copa América e depois de tantas críticas, os memes que Quem é o viralizaram... treinador da Colômbia na fila do pão? O da Colômbia é o Lorenzo, né? Então. Mas eu não sei se o Dorival fica até a Copa, hein? Não fica. O então. filminho Já dele- provou que não o tem filme dele competência ficou internacional. queimadinho, Com todo respeito ao Dorival Júnior, acho um amor de moço, seria um maravilhoso genro para muita sogra por aí. Mas não fica. Já provou que não tem competência, não tem perfil, não tem alinhamento com o futebol internacional que está sendo jogado agora. É um baita treinador, mas para cá. Não tá pronto para nível internacional. Me desculpa, gosto do Dorival, acho ele um sujeito gente boa, um cara gente bom, mas provou nessa Copa América. E Ele o tempo não passando, tem, estamos aí há 1 ano e meio da Copa. Não tem nem trato com a arbitragem, com E o Brasil maus lençóis nas eliminatórias, hein? Lembrando Brasil que mal, Eu acho que essa Copa América fez os nossos dirigentes da os CBF, gênios, né? mas eles estão refletindo sobre o treinador, certeza. Qual que é o principal problema da CBF hoje? É o alicerce. Nossa CBF hoje não, está sem aí alicerce. é terrível. Está sem quem entenda de futebol de verdade. Está sem representatividade mundo Nenhuma. afora. Você chega para os caras lá e pergunta, quem que é o presidente da Confederação Brasileira? É fulano de que é Ninguém quem? sabe. Como que é? Vai lá Hã? pra tirar foto com os caras. Aí pega alguns ex-atletas que estão envolvidos na comissão, na atuação lá do trabalho junto à seleção brasileira, mas com todo respeito, não chegaram até a representatividade que outros que por lá passaram tiveram.
Não sei. Não estou defendendo aqui ex-presidentes. Estou falando de Não, tá ex-jogadores ruim, tá que ruim. exerceram funções importantes. o Até porque cenário tá todos ruim. os ex-presidentes foram banidos da CBF, depostos. Até esse também foi. Vale lembrar que o presidente que lá está na CBF, o tal do Edinardo, o Edinaldo cantava o Pavão Misterioso. Pavão Misterioso. O Edinaldo tá lá, mas ele tá por conta de uma liminar. Que tá lá garantido pela Mas tá justiça, ruim, tá porque ele feia também a foi coisa. deposto. Uma liminar também concedida por Gilmar Mendes. Tecnicamente, da Europa nem se fala, né? Mesmo com aqueles primeiros Não, resultados muito do Dorival. distante, muito E na América distante. do Sul hoje também, estamos atrás de Argentina, Uruguai e Colômbia. Cara, é a Então, maior empatamos com a seleção do Colômbia, mundo. Mas levamos até um o show da Equador se Colômbia. espremeu um pouquinho. Levamos um show da Colômbia, né? Ó, O Uruguai foi uma pancadaria É a só, mas o Uruguai maior tá melhor que a seleção do gente. mundo. Você não tem um treinador na altura da maior seleção do mundo. Ah, mas quanto custa o Jürgen Klopp? Quanto custa um Zidane? Quanto custa um Guardiola? Não interessa. E a É a CBF maior tem pra seleção bancar. do mundo, gente. E a CBF tem para bancar. Volto a dizer, com todo respeito ao Dorival. Não, com todo respeito. Mas enfim, né? Até porque também se ele estiver no mercado vai ser bom, porque o Corinthians vai tirar o Carille daqui 3 semanas, porque o Damiano vai dar certo lá, o Ramon Entendi, Dias. Pra nós vai ser bom. Vai mais um ouvinte que mandou áudio aí. Boa tarde, só os mais antigos vão saber. Tinha um desenho num jornal que dizia: onde está o Oli? Eu não sei não. Trocaram a foto. Onde está o Eliel? Tá cuidando da sua vida. Isso aí, Arena. É isso que deve estar o Eliel. Mas enfim, né? Hoje tem São Paulo e Atlético Mineiro e eu quero saber, Cabelo, que você se justifique no ar. Por que na nossa reunião de pauta você disse que a exemplo de Palmeiras e Atlético Goianiense era um jogo de cumprir tabela para o São Paulo hoje? Não, eu não disse isso. Não com essas palavras. Não disse, não, em nenhum momento eu disse isso. Não, você disse o seguinte: São Paulo nem precisava entrar em campo. O tempo passa, mas continua com as mesmas. Esse período sabático. Eu tenho coragem de trazer o que estava fora do ar pro ar. Eu também. Mas vamos lá, o São Paulo, para mim, embora vai jogar fora, né? O Atlético Mineiro que não consegue engatar uma sequência, tem Scarpa, tem não sei quem, Milito lá no comando, mas não decola. São Paulo, para mim, entendo que tem plenas condições de ganhar o jogo, o trabalho do Zubeldia aparecendo, e o São Paulo vai brigar, aquilo que eu estou dizendo há alguns dias. São Paulo vai ficar quarto, terceiro. Corre por fora para atrapalhar vai Palmeiras atrapalhar e Flamengo. Palmeiras e Flamengo. Acredito que briga pelo título, não, mas uma bela Libertadores deverá garantir, assim, São Paulo, e entendo que ganhará o jogo hoje. Por que o Galo não vai cantar hoje no terreiro lá em Minas? O Atlético passa por muitos problemas, né? O Milito, não sei se ele perdeu a mão, mas não consegue, muitos desfalques também, mas não consegue fazer frente, né? Ou não consegue figurar na ponta de cima e tem investimento para isso, perdendo jogos consecutivos. O Hulk não passa por um bom momento, o próprio Paulinho, né, que era referência também, não vive um bom momento, sem um lateral esquerdo que é o Arana, tem que improvisar o Scarpa ali, e perde um jogador de meio que é importantíssimo, né, que é o Scarpa. É um jogo que dá para o São Paulo vencer, apesar do Atlético, né, vai tentar pressionar, tal, fazer valer o mando de casa, mas eu acho que o São Paulo tem boas condições de voltar com os 3 pontos. E aí, Chaibeta? O Atlético que não ganha como mandante lá na Arena MRV desde abril, né, e vem de 3 traulitadas aí. Perdeu para o Botafogo de goleada, para o Flamengo de goleada, empatou com o Atlético Goianiense, tinha perdido o Palmeiras de goleada também. O Atlético que não faz uma boa campanha, não se encontra neste momento no Brasileirão. Era um dos candidatos ao título, mas são apenas 18 pontos, está muito abaixo. O São Paulo tentando encontrar a 5ª vitória consecutiva, algo inédito com o Zubeldia, e terá a volta do Carleri, hoje, Fabião, principal jogador da equipe. Oi? Você que já esteve lá na arena, né, está surgindo, diz que a acústica lá é muito ruim. A torcida do Atlético, que ela é conhecida pelo fanatismo, por apoiar a equipe, né, ela não consegue se fazer presente em termos de voz, né, aquele apoio. E eu li que o Atlético está contratando uma empresa para ver o que acontece para melhorar a acústica da Arena MRV. Você esteve lá. Realmente, apesar de toda a força da massa atleticana, não faz barulho lá, ô Fabião? Foi algo que chamou a atenção realmente, viu, Carlão? Eu tive por 2 vezes lá num clássico de Cruzeiro e Atlético, Atlético e Cruzeiro. Foi a primeira vez que a Galocura, que ocupava a parte de baixo, né, como se fosse atrás do gol na arena, a parte de baixo anteriormente. A torcida organizada do Atlético, né, a Galocura ocupava a parte de baixo para fazer mais pressão.
mas nos primeiros jogos eles viram que não estava surtindo efeito, foram para a parte de cima, mas o problema continuou. E agora no último jogo entre Atlético e Palmeiras era notório isso. Parecia que a torcida do Atlético estava quieta o jogo inteiro, mas estava cantando e não se ouvia do outro lado do estádio eles cantando. É Quando uma você falta estava de cantando, você não planejamento. ouvia, isso. então, ô Scheibe, quando você estava cantando, você não conseguia ouvir a galoucura. Não, quando eles estavam cantando, a gente do outro lado não conseguia ouvir, realmente. E se o Atlético né, confirme a derrota, o Milito... Já corre risco. Será que Opa, balança? Balança. O Cudê caiu. né? Cudê caiu. Sabe como outra que o Inter Argentina, demitiu o treinador do... Não. Bora Cudê. Bora Cudê. Eu. Vamos embora, Cudê. O treinador Milito é argentino, né? Argentino. Exatamente. Ah, mas não ornou, hein, Eu sou- gente? Com todo respeito, não ornou. Começou até bem, né? Cara, esses modismos que atingem o futebol brasileiro. Todo mundo contrata técnico estrangeiro achando que vai chegar um Abel Ferreira, um Jorge Jesus. E não é assim. Precisa de um trabalho, precisa ter elenco, precisa ter respaldo. O Palmeiras deu esse respaldo pro Abel, apesar de já ter passado por alguns momentos difíceis, mas dá o respaldo. O próprio Bragantino aqui com a estrutura dá respaldo pro Pedro Caixinha. Então não adianta, é Álvaro Pacheco, aqueles vários treinadores que passaram pelo Gesualdo do Santos. Não é assim, é um estrangeiro, pronto, resolveu o problema. Não. Se não der uma estrutura, um respaldo, né? Não der elementos para o treinador trabalhar, pode contratar aí qualquer um da Europa, tal, que não vai dar certo. Não é todo dia que tem Abel Ferreira. O Abel comanda o Palmeiras, que é uma das equipes, um dos clubes mais poderosos do Brasil. Eu contrataria o Abel. Até porque se tirar o homem de lá, o Palmeiras volta a ser normal. Então, pra nós tá bom. Tiraria na hora. Vamos fazer um abaixo-assinado? Seleção leva um Abel? Pô, o Vasco foi atrás daquele Álvaro Pacheco, ficou 4 jogos, uma vergonha. O Santos trouxe 4, 5 estrangeiros também, ninguém deu certo. E o Gesualdo? Gesualdo. Meu Deus do céu. É Burgos não. Não, eu Era falo. o Flamengo do Nossa, o Flamengo trouxe o uns aprendiz 2, de 3. treinador lá. Domenech. Eu falo, mas meu Santos faz muita burrada. hein? Faz. Com treinador todo faz. respeito. Agora que tá se encontrando com o Carilli. E o Corinthians Vamos ver até quando também, né? Porque quase perdemos. parte da torcida não engoliu essa... Quase perdemos a saída dele pro Corinthians aí. Ah, ele atendeu o telefone, hein? É que esse falo é do Carilli mesmo, senão nós já tínhamos perdido tudo aí. Mas quem não atende? Você nunca atendeu um telefone de uma proposta? Às vezes Que não. mal tem? Não, Ah. não. Ó, o cara ganha 300 no Santos, aí chega o Corinthians, Se, não, 500 se e você mais que luva. está trabalhando não atender o telefone de uma proposta, você nunca vai ter uma coisa melhor na vida, Não, com Cabelo. certeza, mas há meios e formas de... Que nem né? JCF assinou lá, recebeu um telefonema, na hora atendeu e assinou. Assinou, né? Estamos já marcando a data da estreia. Olha, Quer Você vê saber? que o pessoal do comercial anda... Por isso que tá essa movimentação, essa mobilização, eu diria. Já trouxemos um dos grandes incentivadores. JCF, né? JCF. Um dos grandes incentivadores do Rádio Campineiro para ajudar. Os churrasquinhos lá em casa não serão os mesmos. Garantimos um patrocínio master já. Tá chegando o homem, hein? Vamos anunciar em breve a data de estreia. Ai, meu Deus. Vamos pro intervalo? É isso que você me sinaliza? Vamos pro intervalo. Na volta tem o sarcófago. Jogo bom hoje, hein? Olha. Ponte Preta em campo nos tempos áureos da Ponte Preta, que obviamente não tinha o goleiro Lauro no gol, apesar de ser um tempo áureo. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Aluguel de Munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munk Mac, equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e Munks do mercado, é com a Munk Mac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munk Mac. Informações 19 3279 0005. munkmac.com.br. Experimente a emoção ao volante com a Caoa Ford.
Descubra a Ford Ranger Limited 2025. Robustez, tecnologia, é a revolução no segmento. Maverick Lariat 2024, a partir de R$ 199.990, com taxa zero e 60% de entrada em até 24 vezes. Visite nossa loja hoje mesmo e experimente a sensação de dirigir um Ford. Consulte condições em caoa.com.br/ofertas. Paz no trânsito começa por você. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Eu voltei! Aí é sacanagem. Aí até vocês estão de sacanagem comigo. E olha, escolheu dentro desse Hoje a trilha tá especial, essa né? aí é velho? bonita. A música O Portão, Roberto Carlos. Nossa, linda. Ah. Essa aí tem que ir pra lista lá? Essa tem. Tem. O cachorro me sorriu latindo, cara. Olha que bela estrofe, hein? Essa música é bonita. Uma bela música mesmo. O Portão, de Roberto Carlos, não é? Muito bem. Tá vendo? Você acha que eu erro todos os artistas aqui? Eu demonstro vasto conhecimento musical, mas você não me valoriza. Não, eu valorizo. Você não me valoriza. Ô, Chaibi, por que o Palmeiras assume a liderança hoje? Você mandou no nosso grupo que o Brasileirão ia ter novo líder, hein? Não, pelo lado do Palmeiras, eu até creio que o Palmeiras vai conseguir a vitória hoje contra o Atlético Goianiense. Porque tá indo lá pra isso, né? Vamos acompanhar a partida em loco. O Palmeiras terá... O Atlético Goianiense está muito mal no campeonato. Estreia hoje o Wagner Mancini como treinador. Que hora que é esse jogo do Palmeiras? 7, né? 7h30. Dá tempo, hein, Chaibi? O Palmeiras que tenta então essa liderança, mas depende de outros resultados, né? Principalmente do Flamengo contra o Fortaleza. Creio que o Flamengo não fará um segundo jogo consecutivo abaixo da média no Maracanã, deve vencer o Fortaleza. O Palmeiras não vai assumir a liderança neste momento, mas estará brigando. Tem o jogo do Botafogo também contra o Vitória fora de casa, um duelo complicado para o Botafogo, mas depender do Palmeiras, a vitória creio que acontecerá no Allianz Parque nesta noite. Palmeiras que ainda não pode estrear os jogadores, né? O Felipe Anderson, o Maurício e o Giai, porque a CBF determinou apenas semana que vem para a estreia dos novos reforços. Nossa, torcedor palmeirense ficou cheio de expectativa e não vai ser dessa vez. E ao mesmo tempo, né? Por conta disso, ainda vive o imbróglio Dudu, Palmeiras, né? Dudu não tá nada satisfeito com a postura da tia Leila, sendo usado aí de moeda de troca e um monte de outros problemas. Palmeiras também não pode ter um momento de paz que causa uma confusão, ou caça uma confusão. Mas essa foi culpa do próprio Dudu, né? Tudo procura tranquilo, acha, fim de né? semana, todo mundo ali feliz, curtindo o momento do Palmeiras. Aí vai o Dudu, Cruzeiro anuncia o Dudu. Viu aquela expressão, né? Arrumando sarna pra coçar? Se fosse aquela expressão, a confusão tá lá do outro lado da rua, você puxa ela pra você. Se fosse algo discutido na mesa entre Palmeiras, Cruzeiro, ele poderia estar no Cruzeiro, vivendo um outro momento, sai do Palmeiras como o rei, agora tá aí meio que escanteado. Até o Abel acho que Faltou uma sente um certo orientação. incômodo de colocá-lo em campo, né? Você percebe que ele fica meio que ali, coloca aos 30, 35 do segundo tempo, enfim. Mas quem sempre chega aos 45 do segundo tempo é o nosso sarcófago. Vamos abrir aí o nosso sarcófago desta grande quinta-feira, hoje dia 11 de julho. E aí, no dia 11 de julho a Ponte Preta esteve em campo. A Ponte esteve em campo. Contra quem? Contra o Santos. Essa eu sei. É dureza, né? Vai, Chaibe, fala o ano aí, vamos ver. 1984. Foi longe. No mesmo ano. Esse grande sucesso, o rapaz corrigiu eu, né? Trio Parada Dura. Trio Parada Dura. Esse grande sucesso de Trio Parada Dura estava sendo lançado. Último Adeus. Esse é o Último Adeus? Último Adeus. Quantas vezes você não deu o Último Adeus, né? Depois voltou. Várias vezes. Várias vezes. Fala um jogador do Santos aí. Do Santos, Joãozinho. O Joãozinho, grande ponta, mais uma Marola. Foi quem prejudicou tudo. Vamos ver o jogo. Ponte Preta e Santos. Com narração? Com narração de Luciano do Vale em 1981. Voltou o lance. Edson. Vai bater pro gol, bateu. Olha a sobra, olha o gol. Gol de Abel para Ponte Preta num tiro de fora da área de Edson. Marola foi surpreendido pelo tiro. Quando largou, o Abel não teve outro trabalho, é claro.
1 para a Ponte, 0 para o Santos, aqui em Campinas, na marca de 14 minutos e 50 segundos. E o mais interessante é que Abel ia sair de campo justamente agora. O Dilei estava no aquecimento e ia entrar justamente no lugar do Abel. Grande área, Chicão também, são jogadores altos. Olha o gol! Gol de Osvaldo para a Ponte Preta. Toda a retaguarda do Santos olhou. Toda a retaguarda parou, olhou e pediu: Osvaldo, só tocar que você faz. 2 para a Ponte, 0 para o Santos. Esse é o 9º gol de Osvaldo nesse Campeonato Paulista. Osvaldo é o principal artilheiro da Ponte Preta. Osvaldo fecha pela meia, Edson levou João Paulo, cruzamento para Chicão, olha o terceiro. Chicão para a Ponte. Para quem tá no YouTube, tá vendo as imagens, depois a gente vai subir na íntegra. Ponte Preta 5, né? Ponte Preta 5, Santos 0. Quem foi aí na verdade, quem foram, né, os autores dos gols? 2 de Abel, Osvaldo, Chicão e Zé Mário para Ponte. Vamos às escalações? Vamos lá. Ponte Preta de Carlos. É o Abel Ferreira, esse Abel aí? Ou não? Não, ponta esquerda, veio da Catando Vence. O Abel era lateral direito. Exato. Nessa o Abel época Ferreira, ainda? É. Nessa época ainda era Catando Vence. Então vamos lá. Hoje Carlos, é Catando Edson Perde. Bobrão, Rudinei, Nenê Santana e Toninho Oliveira, Marco Aurélio Moreira, depois Zé Mário, Crispim, Humberto e Osvaldo, Serginho, Chicão e Abel, depois Odirley, técnico Jair Pisserni. O Santos de Marola, Suemar, Joãozinho, Amaral, ex-Guarani e Paulinho, Cacau, depois Claudinho, Toninho Vieira e Pita, Osni, depois Fernandinho, Eloy e João Paulo, Papinho da Vila, técnico Sérgio Clérice. Você não pita, não? Não, tô pitando nem falar pra você. Celso Pita. Vamos pra mais... Acabou, né? Ia chamar o vídeo, mas já me deu um... Já deu, então né? vamos lá. Então. Palmeiras e Atlético Goianiense. Palmeiras vence. Palmeiras. Chaibe. Palmeiras. São Paulo e Atlético Mineiro. Eu vou de tricolor. Empate. Hoje. São Tricolor. Paulo vence. Fortaleza e Flamengo. Ah, malvadão. Flamengo. Empate. E aí, Chaibe? Flamengo. Jogo alternativo para essa quinta-feira, verdade, para quem não quer ver Não, os eu grandes. tava vendo, tinha alguma coisa no campeonato norueguês, mas Pra eu quem trago... não quer assistir futebol hoje, o que tem? Não, tem no campeonato finlandês também, alguma coisa, mas eu trago... Não tem aquelas coisas? Democrata, não Hoje sei quem, não, Valério hoje Doce. tá escasso. Tá. Tem do Amapaense, do Amapá. Aí! Trem contra o San. Trem e Santos do Amapá. Boa. Que susto que você me deu, Chaibe. Boa, Chaibe. Amapaense, pensei que fosse do Amazonas. Ainda bem que você falou que é do Amapá. Que susto. Vamos embora que tá chegando aí o ponto valeu, final. E à noite tem valeu. muito futebol aqui na CBN. Tem o jogo do Palmeiras, tem o jogo do São Paulo. E a gente se vê amanhã aqui no Arena. Tchau. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br